Paz, irmãos. Paz. Deus abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, vamos fechar os nossos olhos um minutinho e vamos pedir para o Senhor para que Ele fale conosco através da palavra desta manhã. Amém? Maravilhoso e eterno Deus, Criador dos céus e da terra. Tu és o nosso Deus verdadeiro, Senhor, e nós cremos que não há outro Deus além de Ti. Louvado seja o Teu santo nome. E aqui, Senhor, mais uma vez, graças Te damos, Senhor, porque estamos aqui reunidos, Senhor. Viemos aqui, Senhor, para buscar o alimento que é a Tua palavra. Aquele alimento que fortalece a nossa alma, o nosso espírito. Senhor, então, eu Te peço, Pai, que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra. Ensina-me, Senhor, a entregar essa mensagem. Ajuda-me, Pai, e coloca as palavras certas na minha boca, Pai. Que quando a gente for abrir a Bíblia, Senhor, que o Senhor manifeste a Tua palavra aqui nesse lugar. Assim, no nome de Jesus Cristo, nós oramos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Nós passamos, irmãos, por momentos bons e momentos ruins na nossa vida. Mesmo andando com Jesus, nós passamos por provações e por lágrimas. Amém. E às vezes a nossa fé até enfraquece por causa disso. Porque nós somos humanos, nós somos falhos e pecadores. Mãe Jesus nos disse que passaríamos por aflições. Os grandes homens de fé que a Bíblia relata passaram por provações. E grandes provações, irmãos, grandes. E nem por isso o Senhor os abandonou. Lembra que eu falei para vocês de José? José, aquela provação dele ali, começou desde que os irmãos venderam ele lá para o Egito. Aí poderia dizer, mas por que o Senhor abandonou José? Permitiu que ele fosse vendido, porque era lá, para onde ele foi vendido, que estava lá o propósito de Deus para a vida de José. Aí José é comprado, vai trabalhar na casa de um homem. Aquele homem entregou tudo nas mãos de José, porque ele percebeu que tudo que José fazia naquela casa prosperava. E a Bíblia conta isso, que Deus era com ele. Deus não abandonou ele. Aí ele sofre aquela injustiça, aquela calúnia daquela mulher. Daí ele vai para a prisão. Lá na prisão, ele fica 2 anos lá na prisão. E o chefe da guarda lá entrega os prisioneiros tudo na mão de José, porque achou graça aos olhos de José, e diz a palavra ali, e Deus era com ele. Então, quando as lutas se levantam contra nós, não é porque Deus nos abandonou. O Senhor passa junto conosco. Amém. Igual eu falei aquela vez daquela canção dos rastros da areia. Jesus, ali tem só um rastro ali. O homem pode dizer, mas esse rastro aqui é meu. E Jesus diz, não, esse rastro é meu. Porque eu estou junto contigo, estou passando, eu estou te carregando no colo. Amém. Amém. Às vezes, irmãos, nós estamos abatidos. E muitos de nós, às vezes, não deixamos transparecer. A gente vem abatido para a igreja aqui, a gente sorri para os irmãos, mas só Deus sabe a luta que cada um está passando. Amém. Verdade, Jesus. Às vezes nós encontramos um amigo, um conhecido na rua,
E o que a gente costuma dizer, irmãos? Amém. Oi, fulana. Oi, Maria. Oi, Vera. Oi, Xavier. Tudo bem? E a gente costuma dizer, tudo bem. São poucas as pessoas que se lamentam. Ah, como é que tu tá? Ah, eu tô mal. Eu tô passando por uma luta que parece que não tem fim. Porque eu tô passando isso, porque eu tô passando por uma enfermidade, porque eu tô com dívida, aquela coisa toda. E a gente tem que estar fortalecido, mesmo que a gente esteja com a alma batida. Amém. Eu estou bem, porque o Senhor me sustenta. Amém. Amém, irmão? Amém. Irmãos, Deus é o nosso Senhor nos montes, nos momentos de alegria, quando nós estamos lá no alto do monte lá. Ele é o nosso Deus, Ele está conosco. Mas Ele é também o nosso Deus quando nós estamos na descida, lá no vale. Glória a Deus. O Senhor está conosco também nesses momentos difíceis. E as pessoas costumam a dizer: ah, mas o Senhor me abandonou. Basta aparecer uma pequena luta, pequena, nem é grande. E a pessoa já fala isso, murmura de Deus. Mas eu digo que nós cristãos, irmão, não podemos falar assim. O pastor Xavier, ele convive com a minha família há muitos anos, não é, pastor? E ele conhece a minha família. Ele sabe o quanto nós vivemos em paz na presença do Senhor. Meu Deus. É verdade. Amém? Eu, a minha filha e o meu genro. Eu não tenho mais o meu esposo lá. E agora você levantou uma luta difícil, mas nós estamos bem fortalecidos. Amém? Glória a Deus. Nós estamos fortalecidos e nós cremos que o Senhor está passando essa luta junto conosco, que está nos fortalecendo. E aqui onde eu estou, ainda eu vou dar o testemunho para vocês. Amém, irmãos? A vitória que o Senhor vai nos dar. Amém. E por que se levanta isso, irmãos, na vida da gente? Lembra daquela passagem de Pedro? Que Pedro queria andar sobre as águas. Jesus vinha vindo e ele disse: Senhor, manda que eu vá até onde tu está. E Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro foi caminhando sobre as águas, cheio daquela fé. Então o diabo viu aquilo ali, que Pedro estava ali recebendo aquela vitória ali, aquela bênção de caminhar sobre as águas. Qual é o ser humano que vai caminhar sobre as águas que não seja o nosso Deus? Amém. E ele estava caminhando ali, olhando para Jesus. Aí o inimigo manda aquela tempestade para quê? Para afastar Pedro do olhar de Jesus, para afastar Pedro do caminho de Jesus. E é isso que está fazendo hoje. Essa luta se levantou para querer enfraquecer a minha fé e nos tirar da presença do Senhor. Mas eu digo, irmãos, de todo o meu coração, eu estou olhando para Jesus. Amém. Amém. Essa luta se levanta, eu não vou olhar para os lados para não afundar. Sim, meu Deus. Amém. Amém. Porque é o Senhor que nos socorre. A palavra diz que Ele é o socorro bem presente. Sim, meu Deus. Sim. Na hora da angústia, da tribulação. Amém. Da angústia e da tribulação. Amém. Ele é bem presente, a palavra dele diz isso. Amém.
Mas no momento que Pedro desviou do Senhor, a atenção do Senhor, ele começou a afundar. E o interessante, irmãos, que eu percebo, que ele estava ali perto do barco, ali onde estavam todos os outros discípulos ali com ele. E Pedro não pediu socorro para os amigos. Ah, meus amigos, meus irmãos, me ajudem, me coloquem de volta para o barco que eu estou afundando. Ele pediu socorro para o Senhor. Oh, Jesus, sim. Senhor, socorre-me. E o Senhor pega ele da mão e levanta ele e diz: por que duvidaste, o homem de pequena fé? Por isso que a nossa fé tem que estar fortalecida. E não vamos pedir socorro para o homem. Sempre, irmãos, vamos pedir socorro para o Senhor. Amém. E como eu falei aqui no início aqui para vocês, irmãos, que o Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso no momento da alegria e da tristeza também. Mesmo que a nossa fé esteja enfraquecida, o Senhor está conosco. Amém? Ele é o Senhor, Ele está conosco lá no alto do monte, mas também nos vales. E eu quero deixar essa mensagem para você sobre isso, que está lá em 1 Reis, capítulo 20, irmãos. Primeiro Reis, no capítulo 20. Amém, irmão? Amém. Primeiro Reis, no capítulo 20. Irmãos, quando a gente lê o Velho Testamento, quase todo ele a gente vê, principalmente em Reis, primeiro Reis, segundo Reis, a gente vê muita guerra, batalhas, nação que se levantava contra nação, rei que se levantava contra rei, e havia batalhas, havia guerra. Naquela época, o diabo se manifestava naquelas pessoas de forma física. Ele via quando Israel estava ganhando, a nação de Israel vencia as batalhas, então o diabo se manifestava de forma física para aqueles povos que eram inimigos de Israel, para se levantar, para lutar e para destruir Israel. Então acontecia a batalha física, espada por espada. E hoje nós temos essas batalhas que se levantam na nossa vida, mas é de forma espiritual. Hoje o diabo se levanta na nossa vida de forma espiritual. Não é batalha física, que nós vamos brigar com outro irmão, mas é uma batalha espiritual, e ele tenta entrar na nossa mente e fazer dano e nos tirar da presença do Senhor. Então eu quero ler aqui para vocês, irmãos, capítulo 20, a partir do versículo 23. Aqui, a primeira batalha que Israel venceu, que eu li aqui, essa batalha ela foi ganha lá no alto do vale, lá no alto da montanha. A primeira batalha que Israel ganhou. Então aqui no versículo 23 fala assim: porque os servos do rei da Síria lhe disseram: os seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejamos com eles em campo raso, e por certo veremos se não somos mais fortes do que eles. Aquele povo, ele não cria em Deus.
Eles acreditavam nos deuses deles. Então, aquele povo inimigo de Israel, o que eles achavam? Que o nosso Deus, verdadeiro e único, tinha dado a vitória para Israel, porque ele era só Deus dos montes. Eles achavam que o Senhor Deus, nosso Deus, tinha limitações, que não era em todo lugar que Deus dava vitória, porque Deus tinha uma limitação, tipo, não, lá eu não posso ir, lá eu estou limitado para ir, porque lá eu não vou conseguir dar vitória para eles. A cabeça deles era isso. Então eu quero ler de novo aqui o 23. Porque os servos do rei da Síria lhe disseram: os seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejamos com eles em campo raso, e por certo veremos se não somos mais fortes do que eles. Faze, pois, isto: tira os reis cada um do seu lugar, e põe capitães em seu lugar. Enumera outro exército, como o exército que caiu de ti, e cavalos como aqueles cavalos, e carros como aqueles carros, e pelejemos com eles em campo raso, e veremos se não somos mais fortes do que eles. E deu ouvido à sua voz, aquele rei, aos conselheiros deles, e assim o fez. O 26. E sucedeu que, passado um ano, Ben-Hadad, aquele rei, fez revista dos sírios e subiu a Afeca para pelejar contra Israel. Também os filhos de Israel se fez revista, e providos de víveres marcharam contra eles, e os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, como 2 pequenos rebanhos de cabra. Mas os sírios enchiam a terra. O povo de Israel que saíram para a luta, aqui fala a palavra aqui, irmãos, eram como 2 pequenos rebanhos de cabra. Eram poucos soldados. E os sírios enchiam a terra. Ou seja, os inimigos eram muito mais numerosos para aquela batalha lá no vale do que o povo de Israel. Era pouco. Mas aí, o Senhor, o nosso Deus, ouve aquela afronta. Aquela afronta que aqueles homens fizeram, falaram para aquele rei da Síria. Não, mas ele venceu por causa que ele é Deus dos montes. Mas vamos para os vales, vamos encurralar eles lá nos vales. E lá nós vamos receber a vitória. O Senhor ouviu, nem ficou ofendido, irmãos. E o Senhor permitiu que aquele pequeno exército ali, que aqui fala como 2 pequenos rebanhos de cabra, o Senhor permitiu que aquela batalha acontecesse lá no vale. Para o Senhor mostrar que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém, irmão? O 28. E chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor: porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, toda essa grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Amém? Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. No 29. E 7 dias estiveram esses acampados defronte dos outros. E sucedeu ao 7º dia que a peleja começou, e os filhos de Israel feriram dos sírios 100.000 homens de pé num dia. E os restantes fugiram a Afeca, a cidade, e caiu o muro sobre 27.000 homens que restaram.
Ben-Hadad, porém, fugiu e veio à cidade andando de câmara em câmara. Amém? Amém. Esse é o nosso Deus, irmãos. O Deus dos vales, das montanhas, mas o Deus também de lá de baixo, quando nós estamos lá naquelas lutas lá. Sim, meu Deus. Deus está conosco. Amém. É isso que eu digo para vocês, irmãos. Para que vocês guardem no coração essa palavra, e essa palavra também é para mim. Sim, meu Deus. Para mim. Oh, glória. Que o Senhor está conosco em todos os momentos. Amém? Amém. Irmãos, nós temos exemplo na Bíblia de homens que passaram por grandes aflições, provações, e Deus permitiu, mas Deus estava com eles. É o caso de Daniel. O Senhor não livrou ele de ir lá para aquela cova dos leões, mas o Senhor queria ver a fé dele. Ele foi para lá, Deus permitiu. Sim. Mas o Senhor fechou a boca dos leões e não deixou nada acontecer. É isso que nós temos que entender. Ele passa pelas lutas junto conosco, mas Ele nos dá força para a gente continuar. É como eu falei naquela outra mensagem que eu dei para vocês, que às vezes nós falamos: ah, Senhor, mas eu estou passando por essa provação, me tira, Senhor, dessa provação. Mas será que é isso que Deus quer? Ele está permitindo essa aprovação. E a minha filha disse isso para mim. A Letícia, pastor. Ela disse: mãe, eu nunca vou murmurar. O que tiver que passar, eu vou passar firme. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Nós temos o exemplo daqueles 3 jovens, Cedraque, Mesaque e Abednego. Eles foram provados a sua fé. E eles foram lá para aquela fornalha lá, que Nabucodonosor colocou eles. Aí eles poderiam: ah, mas o Senhor não nos livrou, Ele permitiu que a gente viesse. Mas só que o Senhor estava lá dentro do fogo com eles, irmãos. E aquele rei falou: mas não eram 3? Mas eu vejo 4 homens lá dentro. E um deles é semelhante ao Filho dos Deus. Aí nós temos o exemplo de Ezequias. Ezequias era um rei bom, que fazia o que era bom diante dos olhos do Senhor. E o Senhor tinha dado vitória para Ezequias por várias batalhas e guerras. O Senhor fez Ezequias vitorioso. Depois dessas batalhas todas, aí veio uma enfermidade no rei Ezequias. Aí o Senhor manda o profeta Isaías falar para ele: vai lá e fala para Ezequias que prepare a sua casa, que deixe tudo arrumado lá, porque ele vai morrer. Uma enfermidade mortal. Fala para ele isso, que ele não viverá. Então o profeta vai lá e fala isso para Ezequias. Ezequias estava enfermo, estava doente, ele já estava na cama, que a palavra diz que ele virou-se para o lado da parede. E lá ele clamou ao Senhor. E falou para o Senhor o quanto que ele tinha andado em retidão. O quanto ele tinha feito coisas que agradaram o Senhor. Que ele teve um coração reto e sincero diante do Senhor. Irmãos, naquele último dia, que nós possamos ter esses argumentos para falar para o Senhor. Amém, Jesus. Amém. Quando o Senhor voltar, Amém. que Ele diga: mas o que tu fizeste para mim, velho? Ah, Senhor, eu não lembro, eu não fiz nada. Ali Ezequias expôs ali tudo que ele tinha feito ali pelo Senhor. Sim, meu Deus. O profeta ia indo embora, e o Senhor fala com o profeta e diz: volta
E fala para Ezequias que eu ouvi a sua oração, porque Deus ouve a nossa oração quando nós fazemos de todo o coração. Volta e diz para Ezequias que eu ouvi a sua oração e eu vi as tuas lágrimas. Glória a Jesus. E acrescentarei a ele 15 anos de vida. Amém? Ezequias ainda viveu todos esses anos e teve grandes vitórias ainda que o Senhor deu. Amém? Amém, Jesus. Aí nós temos o exemplo de Pedro, irmãos, que ele andou sobre as águas. Depois temos aquela passagem lá em Atos, que Pedro foi preso e no outro dia se condenado à morte. E Pedro foi colocado lá na prisão, com vários guardas, com cadeias nos pés e nas mãos, não tinha o que fazer. Aos olhos humanos não tinha o que fazer. O que restava para Pedro? A palavra diz ali que Pedro estava dormindo. Mas esse dormindo não era um sono de sossego, de paz, diz assim, eu estou em paz, agora sim eu posso deitar e dormir. Não é. Ele estava dormindo porque não tinha mais o que fazer. Como é que ele ia sair dali, irmãos? Com os pés acorrentados, com as mãos cheias de guarda em todas as portas. Não tinha como ele sair dali. Mas a palavra diz que a igreja, nós somos igreja, nós temos que orar um pelos outros. Sim, meu Deus. A igreja orava sem cessar pelo Pedro. Aí aparece um anjo lá na prisão, lá, e o Pedro dormindo. E ele diz, levanta, acorda Pedro, levanta. E Pedro olhou, acordou, achou que era uma visão, seguiu de novo, dormindo. O Senhor, Ele é tão amoroso, e Ele tocou de novo no Pedro, acorda, levanta. E assim somos nós, quando nós estamos desanimados, irmãos. Quantos de nós somos assim? A gente não tem vontade nem de fazer nada em casa, nem de trabalhar. A gente não tem vontade de conversar, a gente tem vontade só de ficar deitado, de dormir e dizer assim, eu quero dormir e esquecer de tudo. É isso que Pedro estava passando. Mas aí chega o Senhor e diz, levanta, calça a tua sandália, coloca a tua capa e segue-me. Oh, meu Deus. E Ele está falando isso para nós hoje. Sim, meu Deus. Sim, sim. Seu Renato, seu Agapito, Dona Maria, a Dona Jussara, levanta-te. Coloca a tua sandália e a tua capa e segue-me. Segue-me. E o anjo levou ele até a rua, para fora. E o Senhor nos leva para fora dos problemas. Ele está junto conosco. Lá da prisão ele estava ali junto com Pedro. E ele libertou Pedro de lá. Basta que a gente esteja a nossa fé alimentada, irmãos. E também nós temos o exemplo de Elias. Elias foi um grande homem ousado. Ele orou e não teve chuva por 3 anos. E a chuva só desceu de novo na terra, porque ele orou ao Senhor e o Senhor mandou a chuva de volta. Ele também destruiu 450, se eu não me engano, pastor, dos profetas de Baal. Ele mandou molhar ali, olha só, né? Ele mandou colocar a lenha, mandou ali partir aquele cordeiro, ali repartir as partes ali sobre a lenha. Mandou ainda fazer uma vala, olha só a ousadia
de Elias e a fé que ele tinha no Senhor. Sim, meu Deus. Que ele ainda mandou fazer uma vala e colocar água ali para que aquela lenha ficasse molhada. Imagina como que um fogo vai pegar numa lenha molhada. Então ele orou ao Senhor e desceu fogo do céu e queimou toda aquela lenha ali e todos os profetas foram mortos. Olha a ousadia que Elias tinha. Mas com toda essa ousadia, Elias também era humano como qualquer um de nós. Como a Bíblia fala, que ele também era sujeito a paixões, a fraquezas, a medo, a desânimo. Então aquela rainha Jezebel ficou furiosa por causa disso. Porque por causa dos seus profetas ali foram destruídos. E aí ele manda um recado para Elias. Que amanhã por esta hora eu farei contigo a mesma coisa que tu fizeste com os meus profetas. E o que Elias fez? Enfraqueceu. Porque Elias já estava cansado de tanto lutar por aquele povo incrédulo. Ele estava quase entregando ali os pontos. E o que Elias fez, irmãos? Elias fugiu. Se foi para o deserto. E lá ele deitou embaixo de um zimbro e pediu para morrer. Olha só. Não é isso que às vezes acontece com muitas pessoas. Ai, Senhor, eu não quero mais viver. Não quero mais passar por isso. Eu quero morrer. E ele disse, eu não sou melhor que os meus pais. Eu quero morrer. Então ali ele deitou e ficou ali. Dormiu. E o que acontece? A mesma coisa com Pedro. Aí o Senhor vai lá e manda, o anjo faz um pão, ali quase um pão, e também diz para Elias, ei Elias, acorda, levanta. É isso que o Senhor diz para nós, igreja, acorda, levanta. Não desista. E aí Elias pegou, tomou aquela água, comeu aquele pão, que hoje aquele alimento que fortaleceu Elias é a palavra de Deus que nos alimenta hoje. E a palavra diz que Elias comeu aquele pão, tomou aquela água e ficou fortalecido e caminhou com aquele alimento. Sim, meu Deus. Por 40 dias e por 40 noites. Glória a Deus. Irmãos, às vezes Deus nos tira coisas, nos faz perder coisas que nós nem sabíamos que era para perder. E às vezes a gente reclama, mas por que o Senhor me fez passar por isso, me fez perder? Mas o Senhor sabe de todas as coisas. E se Ele está nos tirando aquilo, porque Ele sabe por quê. Porque Ele quer nos moldar, Ele quer nos treinar e colocar no nosso coração, irmãos, coisas preciosas que só Ele pode nos dar. Amém. Para a gente terminar, irmãos, e não é agora que nós entregamos a nossa vida para Jesus, que nós somos conhecedores da palavra, não é agora que o Senhor vai nos abandonar. O Senhor nunca nos abandona. Ao contrário, é o homem que abandona o Senhor. Sim, meu Deus. Ele nunca nos abandona. É o homem por falta de fé, por causa do pecado, é ele que se afasta do Senhor. O Senhor nunca nos afasta de Deus. O Senhor falou e Ele nos prometeu, nunca vos deixarei só. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória. E o que Ele prometeu, o Senhor vai cumprir. Amém, Jesus. É como o pastor Xavier falou agora há pouco, a palavra de Deus nunca volta vazia. Sim. Amém. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Essa mensagem, irmãos, essa mensagem que ela sirva
de alimento para cada um de nós, para mim também. Eu precisava ouvir. A minha voz precisava, os meus ouvidos, a minha mente precisava ouvir essa mensagem. Amém. Que Deus entrega para mim, que entrega para cada um de vocês, irmãos. Esses exemplos todos aqui que eu citei, Amém. que o Senhor passou com cada um deles, o Senhor vai passar conosco também. Amém. Seja muito bom. Amém, irmão? Esta é a palavra de hoje, irmão. Que o Senhor nos entrega. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém.